Olá, irmãos queridos, graça e paz a todos e todas. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez nesta reunião de oração, nesse momento que vamos estar orando pelos irmãos, vamos estar orando pela nossa cidade, pelo nosso país e pelos acontecimentos desses últimos dias. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Espero que tenhamos um momento de reflexão da Palavra de Deus, onde nós vamos dar continuidade sobre a temática da oração. E eu tenho certeza que será um momento também de alimento espiritual para as nossas vidas neste tempo. Então, sejam todos bem-vindos, aqueles que já chegaram, aqueles que estão chegando. Sintam-se bem neste momento junto conosco. Você que tem algum pedido de oração para fazer, você vai deixando com a sua mensagem. Eu estarei tentando anotar aqui os pedidos de todos vocês para depois nós estarmos orando junto. Já está conosco aí várias pessoas. Deixa eu mexer aqui um pouquinho para eu poder citar o nome de todo mundo. A Valda Pinheiro, lá de Macaé. Boa noite, Valda. Seja muito bem-vinda. Um abraço aí para o seu esposo. O Adão Muros também está conosco. A Alceia de Oliveira também que está conosco. A Elza Muzi. A Terezinha Ribeiro da Silva, minha tia. Nós estamos orando por você, Terezinha. Continue firme em Deus. O Irani Gomes, que também está conosco, aqui de Mendonça. Deus abençoe. O Ivan Serralheiro, seja muito bem-vindo. Ivan, Deus abençoe. A Tânia Raial. Tânia, glória a Deus aí que a sua irmã está melhorando cada vez mais. A Dilva Lessa que está conosco, boa noite. A Nilzete Gomes está dizendo boa noite em Cristo Jesus. Isso aí, vão chegando, vamos nos falando, vão deixando aí as suas mensagens, o pedido de oração e daqui a pouco nós vamos estar então orando. Eu gostaria então de começar essa live ressaltando aqui, em virtude das notícias que nós temos ouvido, algumas necessidades que eu acredito que nós temos para a oração nessa semana. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a Alerj decidiu abrir processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. É um momento, então, muito tenso para o estado do Rio de Janeiro e foram protocolados 14 pedidos de afastamento contra o governador, após ele ter sido aí alvo da operação Placebo. A gente ouviu aí nas palavras do governador, ele dizendo que recebe a abertura de impeachment com espírito democrático. Todavia, é um momento muito tenso para o nosso estado do Rio de Janeiro e precisamos orar então pelas nossas autoridades e pelo nosso estado. No Rio de Janeiro também, o prefeito Crivella, ele determina que shoppings poderão ser reabertos amanhã com restrições. Isto, é claro, nos causa algumas preocupações, porque sabemos que é necessário que a economia volte, mas ao mesmo tempo sabemos do perigo que nós corremos com essa flexibilização. Então precisamos orar pela cidade do Rio de Janeiro, precisamos orar pelo prefeito. E não somente por esses últimos acontecimentos, mas também pela violência que tem aumentado por conta de protestos e por conta de todo esse caos que nós estamos vivendo nesse tempo. A médica, por exemplo, que foi agredida no Rio de Janeiro, que viralizou aí na internet. A gente viu um vídeo hoje onde mostra o agressor, que é um homem, dando mata-leão nessa médica, e uma cena muito bárbara, que a gente fica aterrorizados, né? Nós ficamos aterrorizados ao ver tantas notícias de violência nesse tempo. Lá em São Paulo também a gente vai ver a reabertura do comércio, provocando aglomerações nas ruas de São Paulo. E aqui no Rio de Janeiro, com essa flexibilização, há uma confusão também aí dos trabalhadores e o caos ainda continua.
Mas a gente tem que orar para que essa flexibilização seja algo positivo e não negativo. A gente também tem como notícia aí a vacina da Fiocruz contra a Covid-19, que está entrando em fase de testes em animais. Então, uma esperança, mais uma esperança aí, mais gente trabalhando com a vacina para poder produzir uma vacina eficaz para a cura do Covid-19. E a AstraZeneca começou a fazer vacina e vai começar a dar essas vacinas em escala neste mês agora. Então a gente está aí na torcida e na oração para que as coisas aconteçam de fato. Então nós precisamos orar pelo estado do Rio de Janeiro, nós precisamos orar por esse momento de flexibilização. Há também aí a possibilidade da flexibilização em torno da igreja, para que as igrejas sejam reabertas. A minha opinião, vocês já sabem qual é. Eu não creio que seja necessário abrir a igreja agora, porque a igreja não deixou de ser igreja por conta da quarentena, mas a gente percebe que há outras influências aí que faz com que as igrejas sejam reabertas nesse tempo que precisamos ter muito cuidado. Então vamos orar para que Deus continue nos movendo para aquilo que é a sua vontade, não aquilo que nós queremos que seja. Então, nesse momento nós vamos estar começando a orar por todas essas coisas que nós falamos aqui agora, e depois vamos dar continuidade na oração com os pedidos dos irmãos, e daqui a pouco nós vamos fazer a reflexão. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, na Tua presença nós estamos uma vez mais, Senhor, nesse momento de oração que nós temos aqui todas as quartas-feiras, onde nós oramos uns pelos outros e aonde também nós oramos pelo nosso país, pelo nosso estado e pela nossa cidade. Que o Senhor nessa noite venha, ó Deus, nos mostrar uma vez mais aquilo que é a sua vontade, o seu querer, e nos fazer intercessores nesse tempo que recebemos tantas notícias ruins, tantas notícias preocupantes, mas sabemos que em Ti nós podemos descansar, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Por isso, Senhor, eu quero entregar diante do Senhor esses novos decretos de flexibilização. Quero entregar ao Senhor esse novo momento que nós estamos vivendo, aquilo que será o novo normal, a nova normalidade que teremos de viver daqui para frente. Que o Senhor nos conduza com sabedoria neste tempo para nos prevenir, nos proteger e ao mesmo tempo, Senhor, trabalhar e viver nesse tempo de pandemia e de coronavírus. Nos abençoe nessa noite, abençoe o Rio de Janeiro, abençoe o nosso estado, a nossa cidade e o nosso país, para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Eu quero continuar aqui dando os alôzinhos para as pessoas que já adentraram aqui a nossa live, estão conosco. Quero mandar o alô aí para o Júnior, que está conosco. O Júnior é meu vizinho ali, Júnior Ribeiro. A Neusimar também está conosco, Deus abençoe, Neusimar. Diogo Rodrigues, o reverendo Diogo Rodrigues, que está conosco, Deus abençoe você, meu querido amigo, irmão. A Fabiana, lá de Itapera, Deus abençoe você, Fabiana. O Adilson Muzic, de Mendonça. A Neusimar Lessa, já falei. O Genésio Lessa também, que está sempre conosco, Deus abençoe, meu irmão. A Lídia Gratival, lá do Sana, Deus abençoe você. A nossa querida irmã Genesi, Deus abençoe. A Joailda Rezende, aqui de Mendonça, também, Deus abençoe você. O presbítero José Antônio. A Nilce Tomás, Deus abençoe, seja bem-vinda. A Marlene Barcelos também, Deus abençoe, Marlene. A Rosinéia Alves, Deus abençoe, Rosinéia. E a Joailda está dando boa noite e pedindo para que Deus abençoe cada um de nós. A Iraci Muzi, boa noite aí a todos da família, o presbítero José Luiz e as suas filhas, Deus abençoe todos vocês. A Neide Gonçalves, eu acho que é lá de Macaé, ela disse outro dia que
está morando, se eu não me engano, lá em Macaé. Seja muito bem-vinda, Neide, Deus abençoe você. Leninha Caetano também, que está conosco, Deus abençoe. O Neymuro, já falei. A Raquel Moura também, a filha do nosso queridíssimo reverendo José Roberto, Deus abençoe. Tili Afonso, lá de Ponte Nova, Deus abençoe, Tili, é tudo de bom para a sua vida. Cláudia Ribeiro também está dando boa noite, pastor. Cauê da Percussão, Cauê lá de Macaé, muito obrigado pela sua participação, Cauê, continue conosco. A Ana Claudinha Azevedo, é lá de Conceição de Macabu. Deus abençoe, Claudinha, saudade dessa terrinha querida que é a minha terra. A Raquel Lessa, aqui de Mendonça, Deus abençoe. Maria Inês, Bahia, que está conosco também, Deus abençoe. A Júlia Daut, lá do Sana também, Deus abençoe. E todos vocês que já estão conosco, Deus abençoe a todos e todas. Vamos dar continuidade. Eu quero orar nesse momento pela irmã Dirleia, que está aniversariando hoje. Domingo que passou agora foi o meu aniversário, no dia 7. Na segunda-feira foi o aniversário do nosso querido irmão aqui de Mendonça, Iago. E no próximo domingo agora será o aniversário da minha filha, dia 14, a Elisa. E nós queremos estar orando para Dirleia e também para Elisa e o Iago. Vamos fazer essa oração neste momento. Querido Deus eterno Pai, uma vez mais nós nos colocamos em oração e neste momento agora queremos orar pela Dirleia que está aniversariando neste dia. Que o Senhor continue a abençoando com toda sorte de bênçãos, com toda a felicidade do céu. E a faça, Senhor, agradecer e reconhecer o privilégio da vida que vem de Ti. Muito obrigado pela vida da Dirleia. Dessa mesma forma, eu entrego a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos. Obrigado por mais uma oportunidade na Tua presença de comemorar mais um aniversário. E também o Iago, que completou nesta segunda-feira também mais um aniversário. Que o Senhor venha abençoá-lo. E a minha filha Elisa, que neste domingo estará completando mais um aniversário. Que o Senhor nos abençoe de forma rica e abundante para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Olha só, tanta gente entrando, é muito bom tê-los e tê-las aqui. A Nilzileia Nunes também, que entrou, que está conosco. Quem mais? A Neiva Azevedo, que está sempre conosco. A Adriana Tomás, aqui de Mendonça. O Robson Muzi, que está aqui conosco. A Neiva Azevedo, já falei. O Jonathan Daut, aqui de Mendonça. Nossa, é muito bom tê-los e tê-las aqui. Eu quero fazer uma reflexão agora da palavra de Deus, muito rapidamente, nada muito profundo, mas apenas alguns ensinamentos que estão nesse texto que vão nos ajudar a cada vez mais entender a relevância da oração e o propósito da mesma. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos dar continuidade a esse capítulo de Mateus, onde nós fomos falando sobre a oração. Na semana passada, nós fizemos a reflexão dos versos 1 a 8, onde nós pudemos falar sobre o que é oração. Nós falamos sobre o que é oração e dentro dessa perspectiva, nós falamos sobre a oração como ato de humildade, ato de quebrantamento e ato de fé. Hoje nós vamos meditar sobre a maneira correta de orar. Então, uma vez que você já entendeu na semana passada sobre o que é oração, que é um ato de humildade, quebrantamento e fé, agora você vai entender a maneira correta de nós orarmos, amém? Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu vou dar mais um alô aí para Tainá Seixas, minha cunhada, para Fátima, minha sogra, que acabaram de adentrar, e também para Maitê, minha sobrinha. Deus abençoe vocês, e a Gênesis está dizendo, a graça de Deus revigora o nosso viver, amém. Vamos ler então o texto, capítulo 6 de Mateus, verso 9 até o verso de número 13. Vamos ler, diz assim: Portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Este é um texto que nos leva a uma profundidade teológica muito grande. No entanto, eu gostaria de apresentar aqui apenas algumas características no ensinamento da oração de Jesus que estão proeminentes nesse texto para a nossa reflexão. Portanto, nós iremos falar sobre a maneira certa de orar. A gente vai perceber dentro do contexto que existia um costume na época dos discípulos estarem sempre perguntando aos seus mestres a maneira que deve orar, a maneira que deve estar diante de Deus. E aqui com Jesus não foi diferente. Os discípulos estão querendo saber de Jesus qual é a maneira correta de orar, como orar. E dentro dessa perspectiva, Jesus vai ensinar aos discípulos como orar. E é dado um tema para esse texto como a oração do Pai Nosso. Mas o pensamento teológico, muitos pensamentos teológicos, vai entender que o título deveria ser a oração dos discípulos, porque aqui, na verdade, Jesus está ensinando como deve ser a oração dos discípulos, como os discípulos devem orar. Portanto, nesse texto nós vamos aprender a maneira correta de orar. Em primeiro lugar, a gente vai aprender que a maneira correta de orar, ela deve começar com adoração. Então você não começa uma oração pedindo alguma coisa, clamando por alguma coisa, suplicando alguma coisa, mas você começa toda a sua oração, embora você tenha como objetivo um pedido a ser feito, mas essa oração deve começar com adoração. E é isso que Jesus vai ensinar em primeiro lugar aqui para os discípulos. Olha o verso 9 e 10, Jesus dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, aqui Jesus está mostrando para os discípulos que a forma de orar, ela começa com a adoração. Ou seja, esses versos nos ensinam a reconhecer a Deus como Pai eterno, né? Por que Pai eterno? Porque Ele é o Pai de todos os seus filhos eleitos e escolhidos, e Ele não é um Pai homem, Ele não é um Pai físico, Ele não é um Pai temporal, mas Ele é um Pai eterno, Ele é um Pai atemporal. Por quê? Porque Ele é o Pai que está nos céus, né? E Ele, além de ser Pai, o seu nome é santo, né? Ele é santo. Então aqui nós estamos reconhecendo a santidade do nosso Deus, a quem nós estamos orando, que é nosso Pai, que é santo. E além de ser Pai e de ser santo, o verso nos mostra que Ele é o Rei, com R maiúsculo, porque Ele é Rei dos Reis. Todos os reis estão sob o domínio do Rei dos Reis, que é o Deus a quem nós oramos e suplicamos. E por último, estes dois versos
nos mostra que a vontade de Deus ela é proeminente, ela está em destaque por causa da sua soberania. Então, tudo aquilo que é a vontade desse Deus que nós oramos, né, irá ser feito, porque esse Deus é um Deus soberano. E na oração, a primeira coisa que nós devemos fazer no momento de orar, nós devemos começar com adoração. A oração, ela começa com esse reconhecimento. Ou seja, quando ele diz, portanto vos orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Então a gente está orando não ao Papa, não ao bispo, não ao pastor, não ao presidente, não ao governador, mas nós estamos orando ao Pai que está nos céus. Né? E aí, vai dizer, santificado seja o seu nome. Ou seja, além dele ser Pai eterno, né, o seu nome é santo e ele é Rei dos reis e a sua vontade é soberana. Então, quando nós reconhecemos esses atributos, essas características do Deus a quem nós estamos orando, nós estamos então manifestando no início da nossa oração a nossa adoração, o nosso louvor. Tu és o Pai que está no céu e o seu nome é santo. Tu és o Rei dos reis e a sua vontade, tanto na terra quanto no céu, ela é soberana. Portanto, qual a maneira de orar? Como eu devo orar? Qual é a maneira correta de nós orarmos? Em primeiro lugar, a oração começa com adoração. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui no verso de número 11, onde Jesus diz, continua na oração dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Neste verso, Jesus está nos ensinando, em segundo lugar, que a oração se desenvolve com a petição, com aquilo que nós pedimos, com aquilo que nós precisamos. Nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades. Então eu começo a oração, em primeiro lugar, com a adoração, reconhecendo aquele a qual eu estou diante de joelho prostrado, reconhecendo quem Ele é, e em segundo lugar, uma vez que eu o adorei, que eu reconheci a sua majestade, a sua soberania, agora eu começo a colocar diante dele as nossas petições. Por isso Jesus vai nos ensinar a dizer assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então este verso o verso 11 que nós lemos, nos ensina a reconhecer de que é Deus que nos provê todas as coisas a fim de suprir nossas necessidades. Então o pão nosso de cada dia retrata a dependência que nós temos de Deus para viver, o reconhecimento que precisamos dele com sua providência. Então nós dizemos, Senhor, o pão nosso de cada dia. Então é a petição que nós fazemos. O pão nosso de cada dia pode apontar para tudo aquilo que é a nossa necessidade, que é aquilo que nós precisamos. Então isso está relacionado àquilo que nós precisamos pedir. Então nós pedimos ao Senhor. E muitas vezes as pessoas acham que só pode pedir a Deus aquilo que é impossível para o homem, aquilo que realmente está muito difícil para o homem. Não, mas nós podemos pedir ao Senhor tudo aquilo que temos de necessidade, tudo aquilo que ansiamos. É claro que essas nossas petições em oração não significa que Deus não é soberano, não significa que vai prevalecer a nossa vontade. Não, até porque muitos pedidos que nós fazemos não são atendidos por Deus por não ser a vontade de Deus.
né? Muitas vezes queremos uma coisa e pedimos e não recebemos, porque aquilo não é a vontade de Deus. Paulo mesmo, quando pediu para que Deus tirasse o espinho dele da carne, Deus não atendeu a sua oração. Então, isso pedir a Deus, né, não significa dizer que Ele não seja soberano e que a sua vontade não prevaleça, mas significa dizer que nós precisamos orar a Deus para termos essa comunhão com Deus, de depositar aos pés dele aquilo que está dentro de nós, que é a necessidade. E certamente Deus já sabe o que precisamos, né? E Ele está pronto para atender aí os nossos pedidos segundo a sua vontade soberana. Portanto, a maneira correta de orar, em segundo lugar, a oração vai se desenvolver com petição. Ela inicia com adoração e desenvolve com as nossas petições. Em terceiro lugar, é o que diz no verso 12 e 13, que diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Estes versos, na verdade, vão nos ensinar, em terceiro lugar, que a oração ela termina com a nossa confissão. Então ela começa com adoração, se desenvolve com a nossa petição e agora ela termina com a nossa confissão. Por quê? Porque esses versos que nós lemos aqui, 12 a 13, nos ensinam a reconhecer pelo menos 3 confissões perceptíveis aqui no ensinamento de Jesus. E a primeira confissão que nós precisamos fazer, terminando a nossa oração, é que precisamos de perdão e precisamos perdoar. Esse é um reconhecimento que nós precisamos ter, senão de nada vai adiantar a nossa oração. Por isso que Jesus está dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Talvez você fale assim: mas eu não tenho ninguém para perdoar. Tem sim, todos nós temos, porque nós somos falhos e todo o tempo nós estamos pensando maldades, estamos pensando coisas que ferimos as pessoas. E precisamos perdoar as pessoas aquilo que pensam de nós, aquilo que fazem conosco, para também termos o perdão de Deus. Então, na nossa primeira confissão, a gente tem que sempre reconhecer essa nossa necessidade, que nós precisamos o tempo todo momento, do perdão de Deus. Todavia, precisamos também ter um coração contrito, quebrantado, humilde, para perdoar aqueles que nos ofendem. Só não tem quem perdoar quem não convive com ninguém. Mas todos que convivemos juntos estamos sempre falhando uns com os outros. Então nós precisamos ter a prática do perdão. Nós temos que praticar o perdão às pessoas que nos cercam, para que nós possamos então receber o perdão de Deus. E nesse momento de confissão, nós vamos aprender uma segunda confissão que temos que fazer quando estamos terminando a nossa oração, que é reconhecer que somos fracos. Por isso, o verso 13 diz: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Aqui não significa dizer que Deus nos tenta, que Deus nos envia à tentação, mas significa dizer que nós somos tentados por conta da nossa fragilidade. Nós somos fracos, nossos pensamentos são maus, nossa carne é fraca, e as tentações, elas nos cercam, mas Deus só permite aquilo que nós podemos suportar. Não é Ele que envia a tentação, porque Deus não pode ser tentado e nem tenta ninguém.
mas Ele só permite que a tentação nos chegue de forma que possamos suportar. Então, quando nós oramos a Deus para que não nos deixe entrar em tentação, significa reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa fraqueza. E quando nós reconhecemos, nós as confessamos diante do Senhor, nós dizemos para Ele: Senhor, perdoa as nossas fraquezas, eu sou fraco, sou pecador, eu sou falho. E quando nós reconhecemos isso, nós estamos então cumprindo aquilo que Jesus nos ensinou de confessar, pedindo o seu perdão e confessar as nossas fraquezas diante dele. Mas uma terceira confissão, dentro desse momento de confessar ao Senhor na oração, é reconhecer a glória de Deus, porque dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. É isso que diz aí a parte B do verso 13, que diz: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, a oração começa com adoração e termina dentro da confissão também com um ato de adoração, de forma que depois que você confessou a sua fraqueza, reconhece uma vez mais a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, a majestade do Senhor, a glória do Senhor, glorificando e o exaltando com a palavra amém, dizendo que assim seja. Por isso, nós podemos aprender aqui a maneira correta de orar com esses três princípios. Primeiro, a oração começa com adoração. Então você deve começar a oração adorando a Deus. A oração começa com adoração, E depois você prossegue colocando diante do Senhor as suas petições. Ou seja, a oração se desenvolve na nossa petição, aquilo que nós vamos colocar diante de Deus. E aí você deve terminar sempre confessando as suas limitações e também exaltando a grandeza e a majestade de Deus, reconhecendo o seu poder, o seu domínio e a sua glória para todo sempre. Portanto, qual a maneira correta de orar? Comece com adoração, desenvolva com petição e termine com confissão. Amém? Que Deus abençoe você neste dia e que você saiba orar. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós pedimos, mas não recebemos porque pedimos mal, não sabemos pedir. Mas hoje você está aprendendo como orar de forma correta ao Senhor. E orar de forma correta não é pensamento positivo, não é determinar alguma coisa para acontecer, não é colocar Deus na parede, como muita gente tem ensinado na contemporaneidade. Mas a maneira correta de orar é se curvar diante do Senhor em adoração, colocar diante dele as suas petições, e se ele fizer é porque ele é Deus, se não fizer ele continuará sendo Deus. E em terceiro lugar, terminar sempre a oração confessando a sua fraqueza, fragilidade diante do Senhor e reconhecendo a sua grandeza e majestade. Vamos neste momento aqui ver se tem algum pedido aqui de oração para nós falarmos. A Fátima e a Tainá estão dizendo boa noite, pastor Josué, Deus te abençoe e sua família linda, amém, obrigado. Luciana Bahia está conosco, Ilza Muzi, Reverendo José Roberto. Eu quero mandar um alô aqui especial para o meu amigo, que eu estou com tanta saudade, meu irmão, o Reverendo José Roberto. Continue orando por mim, que eu estou orando por você. Deus abençoe você e toda a sua família, sua esposa, sua filha, seu filho, todos sejam abençoados por Deus. A Lucinete Daut, que está conosco, obrigado pela sua participação. Lucinete, Deus abençoe. Sueli Leal, aqui de Mendonça, Deus abençoe. Sueli está dizendo boa noite para todos. Estelita, que está conosco também.
Deus abençoe, Celita. A Lúcia Veríssimo, que está sempre conosco também, lá de Macaé. Boa noite, Lúcia. Ao seu marido também, o presbítero, o seu filho, todos vocês, Deus abençoe. A Márcia Cobel, lá de Conceição de Macabu, por sinal, minha tia. Obrigado mais uma vez, Márcia, por estar conosco, Deus abençoe. Marcinha Safreire, mais uma vez conosco. Marcinha é uma amiga lá de Macaé. É muito bom tê-la aqui junto comigo. Deus abençoe você, sua família e todos aí. Adilson Muzia, aqui de Mendonça, que está conosco, Deus abençoe. A Marcinha está dizendo boa noite, amigo, amém. Boa noite, Marcinha, Deus abençoe. Minha esposa Débora está dando boa noite para todos também. Deus abençoe você, Débora. A Vera Grijó, que está também conosco, seja muito bem-vinda, Vera. Deus abençoe. E a Vaneide Rezende, que está dando a paz do Senhor para nós. A paz do Senhor para você também, Vaneide. Deus abençoe a todos vocês e que tenhamos, então, continuamos nessa fé e nesse momento de unidade na presença do Senhor. Eu vou orar agora, agradecendo a Deus por esse momento, e vou orar pela sua vida e a gente vai estar, então, encerrando assim mais esta live. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais nessa noite e que tenha um restante de semana abençoado. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por mais esse momento e por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença para orar, para suplicar, para pedir ao Senhor, sabendo que a nossa oração é um ato de adoração, um ato de petição e um ato de reconhecimento da tua majestade, bem como um ato de confissão dos nossos pecados. E assim nós choramos nesse tempo, porque aqui nós te adoramos, nós te suplicamos e nós confessamos ao Senhor as nossas fraquezas e limitações. Agora eu quero pedir ao Senhor uma vez mais por todos e todas que estão comigo nesta live, que estão orando neste momento, que estão crendo no Deus Todo-Poderoso que é o Senhor. Continue abençoando as nossas vidas como o Senhor sempre faz, de acordo com a sua vontade e o seu querer. Abençoe, Pai, a todos e todas durante o restante dessa semana e nos conduza no teu caminho que nos leva para a vida eterna. Assim nós te oramos e te agradecemos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser.